Gente, mais uma denúncia do caos na saúde pública do estado do Amazonas. Após mais de 40 dias de internação, o senhor Deusdete finalmente conseguiu passar por uma cirurgia, que era considerada essencial para a sua recuperação. Mas pouco tempo depois recebeu alta e voltou para casa, mas ele não resistiu. A Lina Teixeira foi até a casa dele e conversou com os familiares. Coloca a matéria, Rodrigo. Então, eu vim ouvir de perto toda a situação vivida pelo seu Deusdete. Vim aqui na casa que ele morava, na casa que ele passou por muito tempo aqui com as irmãs, com a esposa, e eu vim conversar aqui com elas para saber cada detalhe que ele viveu sendo atendido pela saúde pública aqui do estado do Amazonas, lá no Hospital João Lúcio. Vou conversar com ela, com a Wanderleia, ela que fez um vídeo também nas redes sociais, ela que resolveu denunciar todo o descaso e aí acabou piorando a situação do seu Deusdete lá dentro do hospital. Então, você resolveu denunciar, resolveu fazer um vídeo para expor aquela situação e acabou prejudicando. E também a demora no atendimento para fazer a cirurgia do teu irmão fez com que ele hoje não estivesse aqui perto de vocês. Sim. A minha revolta como irmã é o seguinte, porque meu irmão, ele apresentou um quadro de dores. E o apresentador foi levado imediatamente para um pronto-socorro João Lúcio. Onde chegou lá, foi feito os exames, foi dito lá que ele estava com pedra na vesícula e precisaria fazer uma cirurgia. Fizeram alguns procedimentos, constataram que ele era um paciente cardiopata, fazia acompanhamento com um médico cardiologista já, avisamos, foi feito lá, disseram que ele só tinha 22% do coração funcionando, mas mesmo assim, eles deixaram o meu irmão jogado num corredor do hospital 15 dias, gritando dia e noite de dor. Não suportando mais aquela dor, passou mal, começou a inchar, porque ele também ele era renal, era cardiopata, era diabético, hipertenso, e o que acontece? Mesmo assim, não deram importância para o quadro de saúde do meu irmão. Se passaram 30 dias lá dentro, eles falaram o quê? Para a família, que ele tinha que operar, mas, porém, ele ia ter que ser transferido para o Hospital Adriano Jorge. Porém, onde não aconteceu isso, passaram-se 45 dias, foi quando eu resolvi tomar uma providência, porque não aguentava mais ver o sofrimento do meu irmão gritando lá dentro, chorando dia e noite. E começou a ficar fraco, começou a perder as forças. E aí eu não suportando como irmã, é meu sangue que estava lá dentro gritando e eu podia fazer alguma coisa aqui fora, porque eu fui lá dentro, pedi para falar com o diretor, com o responsável do hospital, mas simplesmente foi impedida pela recepção de não poder fazer nada, não poder falar com eles. Então foi quando eu tomei a liberdade, chamei a reportagem e mostrei o descarte, pouca vergonha que está acontecendo dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. O nosso governador não está ligando mais para a população. Ele esqueceu o compromisso que ele tem. Enquanto isso, meu irmão ficou sofrendo. Depois que eu fiz a matéria, no dia 31, quando eu chamei a reportagem, que saiu a matéria, no dia 1º, meu irmão teve uma solução de ser operado. Marcaram a cirurgia dele para o dia 8, onde não aconteceu no dia 8. Foram realizar só no dia 9, porque até então o hospital não tinha UTI, não tinha sala de CTI para cuidar meu irmão, para internar meu irmão. E um paciente gravíssimo estava no corredor, foi caminhado para um leito, onde ficou com mais de 10 pessoas junto. Então, o que aconteceu? Depois da matéria, meu irmão foi operado no dia 9, sendo que a minha cunhada ficou lá dentro e, por causa da matéria, minha cunhada foi colocada para fora, porque ela estava cansada de ouvir as pessoas dizer que meu irmão estava com manha. Ver profissional lá dentro, reproduzindo fala de acompanhante, está com manha. Como é que está com manha uma pessoa quase 2 meses dentro do hospital, gritando de tanta dor? Ninguém dava importância porque ele sentia lá dentro. E nem as medicações mais resolvia. Foi quando resolveram operar ele no dia 9 de março, levaram ele para a sala de CTI, fizeram a cirurgia, mandaram ele para uma sala depois da cirurgia, mandaram ele para uma UTI do isolamento. Isso já no dia 9 ainda. Quando foi no dia 10, quando fomos pegar o boletim médico,
simplesmente deram alta dele para ir para um leito. Um paciente grave, num leito, numa enfermaria. De novo, voltou para a enfermaria. Foi para a enfermaria, ficou com mais outras pessoas. Quando foi no dia 11, começou a dar sangramento na cirurgia dele. Fomos mostrados, chamamos os técnicos responsáveis, falei com a médica. Sabe o que falaram? É melhor sair para fora do que ficar aí dentro, porque aí dentro vai acumular e vai ser pior. E meu irmão ficou perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Passou 4 dias. Quando foi no dia 15, pela madrugada, parou o sangramento da cirurgia do meu irmão, onde eles colocaram uma bolsa. E aí, sabe o que aconteceu? Depois dessa aí, mandaram de manhã alta, dia 16, onde meu irmão veio para casa, sentindo ainda dor, mas veio, que disse que tinha condição de vir para casa. Meu irmão não veio nem numa ambulância do hospital, porque não teria ambulância disponível para trazer meu irmão. Trouxemos meu irmão de Uber. Quando chegou aqui no dia 16, pela madrugada, passou mal. Demos medicamento e tentamos controlar ele aqui, porque ele estava muito dificultado para estar andando, para estar se deslocando, e a gente também não tinha dinheiro para estar gastando assim. Então, o que aconteceu? Mas mesmo assim, a gente deu a assistência que tinha que dar. Quando foi no dia 17, ficamos com ele o dia todo deitado na cama com oxigênio, onde foi conseguido balão de oxigênio para ele. Aí, quando foi no dia 18, ele faleceu na casa da minha irmã, porque eu acredito que se eles tivessem tomado uma medida cabível assim que eles souberam do fato, meu irmão não teria morrido. Aí eu pergunto, ele deixou 4 filhos, tem uma filha de 6 anos que chora, pergunta, cadê o papai? Cadê o papai? E agora? O que vão fazer? Como é que vai ficar na cabeça dessa criança? E a nossa família está sofrendo e nós queremos justiça, porque não vai ficar assim. Isso não pode ficar impune. Governador Wilson Lima, o senhor prometeu, disse várias vezes, a bronca é com o senhor. A bronca era com o senhor quando estava lá, quando o senhor era um repórter. O senhor dizia isso. E agora? Agora a bronca é com o senhor mesmo. Sabe por quê? Porque foi no seu poder lá que ele morreu, por falta de médico, por falta de negligência lá, porque não tem pessoas qualificadas para fazer o tipo de tratamento, porque assim eu estou acreditando. Porque para o meu irmão ter vindo a óbito, meu irmão veio morrer em casa. Sabe por quê? Porque quiseram se livrar do meu irmão. Não queria meu irmão mais lá. Porque meu irmão era um paciente grave. E por que ele não estava? Se eu tivesse dinheiro, se a família tivéssemos dinheiro, sabe onde ele estava? No melhor hospital, como se fosse o senhor estaria, como se fosse o seu irmão, governador Wilson Lima, estaria. Mas como é o meu irmão, pouco se importa. Isso é uma revolta muito grande para a nossa família. Queremos justiça e vai ter justiça, porque Deus não dorme. Deus é fiel o tempo todo. Pode acreditar nisso, governador Wilson Lima. A gente fica revoltada, né? A gente que não é familiar, a gente que faz as reportagens, está na casa do povo, na casa do cidadão, que precisa de um apoio da imprensa, né? E a gente, quando faz as reportagens, a gente vê assim como ela chegou a lagrimar, né? Emocionada com a situação, perdeu um irmão, o irmão que poderia estar aqui com ela hoje, com a outra irmã também, mas situação complicada, saúde do estado do Amazonas deixada de lado. E eu vou conversar mais um pouquinho aqui com a esposa. Com essa mulher aqui, que ficou lá dentro do hospital com ele, que foi expulsa do hospital por não aguentar mais conversas paralelas que aconteciam dentro da unidade entre acompanhantes, porque relatavam que o seu Deusdete estava, entre aspas, com manha dentro do hospital, não estava sentindo dor. E foi ela que ficou com ele lá naquele momento, porque a irmã estava com o braço quebrado, não poderia estar cirurgiado, não poderia estar lá, e a esposa foi que estava com ele lá. E lá você acabou perdendo a noção, acabou esquecendo que era esposa, que era mãe, e foi para vir de fato com uma outra acompanhante que estava ali dentro do hospital, por não aguentar o que estava falando, sendo que o teu marido estava ali sofrendo. Sim, certo, isso chegou, porque todo dia eu ouvia da mesma paciente lá, da acompanhante, que meu marido estava com mãe. Ela espalhava para todo o hospital lá, até para os enfermeiros, para os técnicos. Os técnicos chegavam lá e falavam, seu marido está com mãe, porque ela chegava a levar para eles isso daí. Certo dia eu não aguentei e não resolvi logo partir logo para a bronca, né? Aí nós teve agressão, aí foi expulsa lá da sala, que a médica não aceitou, porque nós tínhamos discutido um dia antes, também foi 2 dias de discussão por causa dessa bronca. Eu podia ter ficado na minha, eu aguentei muito, podia ter resolvido meu direito lá em cima na diretoria, só que eu deixei para lá. Só que as piadinhas eram demais, só que eu não aguentei, né?
Todo dia minha piadinha. Quando eu vi, eu estava brigando com a mulher lá. Aguentou quanto pôde, né? Eu aguentei o quanto eu pude. Aí eu fui expulsa de lá. Meu marido ficou 2 dias lá sozinho, chorando com dor. Lá, né, na mão deles, lá, porque eu via lá como é que era o tratamento, né? Não estou falando todo mundo, porque tem médico e também tem enfermeiros técnicos lá que vestem a camisa. Tem uns que não vestem a camisa, tem uns que, entendeu? Deixa as coisas bem extremas. E agora, como é que vai ser? Sem o marido, com as crianças, ele era o provedor da família, trabalhava, levava o sustento. E agora, como é que vai ser a partir de agora? Agora, esperar em Deus, né? As coisas acontecerem aí para nós. Estou acreditando muito que Deus existe nesse momento. Não está fácil. Eu choro toda noite, todo dia, pensando nele, falando sobre o pai dela, que ela queria todo o pai dela. Mas agora, nesse momento, está difícil, muito difícil. Não consigo nem falar. Não consigo. Todo dia eu choro, todo dia eu lamento, porque podia ser muito diferente se tivesse, se o médico lá podia ter ajudado, se fosse menos tempo lá dentro daquela... Demoraram muito para fazer a cirurgia. 2 meses lá dentro. Aí foi se agravando, quando eu vi, não tinha mais força. Ele Cabra novo, né? Ele lutou muito, porque ele podia lutar. Pediu muito de Deus, ele. Olha, os últimos dias do seu Cícero foram aqui nesta casa. Foi aqui neste quarto. Foi aqui que as irmãs o acolheram, trouxeram ele para cá, logo após que ele fez a cirurgia. E foi aqui, gente, que ele estava deitado, estava tentando se recuperar, mas, segundo a irmã dele, ele, mediante tanta dor que ele estava sentindo, ele acabou levantando. Quando ele levantou para pedir socorro, para chamar a irmã, ele acabou caindo aqui nesse chão. Ele acabou caindo aqui nesse chão. As irmãs vieram aqui, tentaram ainda levantar, ver o que tinha acontecido, mas já era tarde, né, minha amiga? Era muito tarde, porque meu irmão, quando ele caiu, ele estava tentando chamar a gente para levar ele para o hospital. Ele queria voltar para o hospital, porque ele não estava aguentando mais. E aí foi quando a minha irmã foi se vestir para levar ele. Ele tentou levantar para dizer, eu estou com dor. Só que foi a última coisa que elas escutaram. Ele caiu aqui nesse chão. Minha irmã correram, meu cunhado correu, tentamos reanimar ele, mas não tivemos mais sucesso. Ele já estava morto. Aqui foi a última lembrança que nós tivemos dele. A nossa tristeza de olhar para cá e ver nosso irmão morto. Por causa da negligência, porque não deixaram meu irmão no hospital como nós pedimos. Não dava alta e meu irmão não tinha condição, ele só tinha 22% do coração funcionando. Mas não queria. Só fizeram tudo, porque aqui o jornalista Alex interveio por nós. Ele foi um anjo que Deus encaminhou nos nossos caminhos para que nos ajudasse, para dar oportunidade para tentar salvar a vida do meu irmão. Mas não conseguimos salvar ele. Hoje ele faz 10 dias que ele se foi. Só não resta saudade e tristeza. Porque nós perdemos nosso irmão. E lutou com todas as garras, mas não conseguimos vencer. Eu agradeço, Alex, agradeço a reportagem por estar nos dando esse apoio. Obrigada. Gente, é difícil, né, a gente falar sobre esse caso, mas a realidade é essa, como ela apontou aqui para o chão. É um chão do quarto que vai ser lembrado por muitos e muitos e muitos anos. Toda vez que elas entrarem aqui nesse quarto, a primeira visão que elas vão ter vai ser isso. O irmão caído no chão por falta de apoio do Estado, por falta de uma saúde com qualidade, uma saúde que só está estampada nas publicidades do governo do Estado do Amazonas. Mas a realidade é essa aqui, ó. A irmã chorando, os olhos cheios de lágrimas, porque não teve para quem pedir socorro, porque quem deveria estar ajudando neste momento mandou ele, mesmo mesmo ele estando em situação que não deveria ter sido mandado para casa, mandaram para cá, mandaram para casa, para cima da cama, e ele acabou não resistindo e caiu aqui nesse chão.